Quando o budismo chegou à China, por volta do século I depois de Cristo, deparou com uma cultura de mais de 2000 anos. Nesta antiga cultura, o pensamento filosófico atingira o seu máximo durante os finais do período Shou, cerca de 500 a 221 a.C., a época de ouro da filosofia chinesa, e desde essa altura o seu nível permaneceu esplendoroso. Desde o seu início que esta filosofia apresenta dois aspectos complementares. Os chineses, sendo um povo essencialmente prático e com uma elevada consciência social, tinham todas as suas escolas filosóficas orientadas, de uma forma ou de outra, para a vida em sociedade, relações humanas, valores morais e prática política. No entanto, este é apenas um aspecto do pensamento chinês. Complementarmente a este, existe um outro correspondente ao lado místico do caráter chinês, que exigia ser o principal objetivo da filosofia, o de transcender o mundo da sociedade e da vida cotidiana, por forma a alcançar-se um nível de consciência mais elevado. É este o nível atingido pelo sábio, o ideal chinês correspondente àquele homem iluminado que alcançou uma união mística com o universo. No entanto, o sábio chinês não se move apenas neste elevado nível espiritual, está também atento aos acontecimentos mundanos. Ele abarca em si próprio os dois aspectos complementares da natureza humana: sabedoria intuitiva e conhecimento prático, contemplação e ação social, os quais são atribuídos pelos chineses à imagem do sábio e à do rei. Estes são seres humanos completamente realizados nas palavras de Xuan Tzu. Pela sua quietude, tornam-se sábios, pelo seu movimento, reis. Durante o século VI a.C., os dois aspectos da filosofia chinesa desenvolveram-se em duas escolas completamente distintas: confucionismo e taoísmo. O confucionismo era a filosofia da organização social, do senso comum e do conhecimento prático. Assegurava à sociedade chinesa um sistema de educação e um sem número de convenções estritas de etiqueta social. Um dos seus objetivos principais era o de formar uma base ética para o tradicional sistema de família chinesa, com toda a sua complexa estrutura e os seus rituais de adoração dos antepassados. O taoísmo, por outro lado, procurava principalmente a observação da natureza e a descoberta do seu rumo ou Tao. A felicidade humana, para os taoístas, é alcançada quando se segue a ordem natural, se atua espontaneamente ou se confia no próprio conhecimento intuitivo. Estas duas tendências de pensamento representam polos opostos na filosofia chinesa, mas para os próprios chineses, esta dualidade sempre foi encarada como um e o mesmo aspecto da natureza humana, e como tal, complementares. O confucionismo era enfatizado na educação de crianças que tinham de aprender as regras e convenções necessárias à vivência em sociedade, enquanto que o taoísmo era seguido por grupos etários mais idosos, por forma a recuperarem e desenvolverem a espontaneidade original que fora destruída pelas convenções sociais. Nos séculos XI e XII, a escola neoconfucionista tentou uma síntese do confucionismo, budismo e taoísmo, a qual deu origem à filosofia de Xu Xi, um dos maiores pensadores chineses.
Xu era um extraordinário filósofo que combinou a sabedoria confuciana com uma grande compreensão do budismo e do taoísmo, tendo incorporado elementos destas tradições nas suas sínteses filosóficas. O confucionismo deriva o seu nome de Kung Fu Tzu, ou Confúcio, um professor com muita influência e com um largo número de estudantes que viam nele a função de transmitir a antiga herança cultural aos seus discípulos. No entanto, fez mais que transmitir conhecimentos, interpretando as ideias tradicionais à luz dos seus conceitos morais. Os seus ensinamentos baseavam-se nos denominados 6 clássicos, antigos livros de pensamento filosófico, rituais, poesia, música e história, que representavam a herança cultural e espiritual dos sábios sagrados do passado chinês. A tradição chinesa associou Confúcio com todas estas obras, quer como autor, comentador ou editor. Mas, de acordo com a moderna cultura, ele não encarnava nenhum destes papéis relativamente aos clássicos. As suas ideias próprias tornaram-se conhecidas através do Lun Yu, ou Analetos Confucianos, uma compilação de aforismos feita por alguns dos seus discípulos. O criador do taoísmo foi Lao Tzu, cujo nome significa literalmente o velho mestre, e que era, de acordo com a tradição, um contemporâneo mais velho de Confúcio. Diz-se ter sido o autor de um pequeno livro de aforismos, que é considerado como a escritura principal do taoísmo. Na China, é geralmente conhecido por apenas Lao Tzu, e no Ocidente é denominado por Tao Te Ching, o clássico do caminho e do poder, um nome atribuído posteriormente. Mencionei já o estilo paradoxal e a poderosa linguagem poética usada neste livro, que Joseph Needham considera ser, sem exceção, a obra mais profunda e bela existente em língua chinesa. O livro taoísta que se segue em importância é o Chuang Tzu, um volume muito maior que o Tao Te Ching, cujo autor, Chuang Tzu, se diz ter vivido cerca de 200 anos após Lao Tzu. De acordo com a cultura moderna, no entanto, o Chuang Tzu e provavelmente também o Lao Tzu não podem ser encarados como obra de um único autor, constituindo antes uma compilação de escritos taoístas, feita por autores diferentes em épocas diferentes. Tanto os analetos confucianos como Tao Te Ching estão escritos no estilo compacto e sugestivo, que é típico da forma de escrita chinesa. A mente chinesa não era dada ao pensamento lógico abstrato, tendo dado origem a uma linguagem diferente da que se desenvolveu no Ocidente. Muitas das suas palavras podem ser usadas como substantivos, adjetivos ou verbos, e a sua sequência não é apenas ditada por regras gramaticais, mas também pelo conteúdo emocional da frase. A palavra chinesa clássica era muito diferente de um símbolo abstrato representando um conceito claramente delineado. Era mais um símbolo que possuía forte poder sugestivo, trazendo ao espírito um complexo conjunto de imagens e emoções indeterminadas. A intenção do orador era de não só expressar uma ideia intelectual, como também afetar e influenciar o ouvinte. Correspondentemente, o caráter escrito não era apenas um símbolo abstrato, mas antes um padrão orgânico, um gestalt, que preservava o complexo conjunto de imagens e o poder sugestivo da palavra.
A linguagem em que os filósofos chineses se expressam era bastante adequada para o seu modo de pensamento. A sua escrita em máximas podiam ser curtas e inarticuladas, sendo, no entanto, ricas em imagens sugestivas. É óbvio que a maior parte deste sentido visual se perde quando traduzido para outra língua. A tradução de uma frase do Tao Te Ching, por exemplo, apenas pode indiciar o rico complexo de ideias contidos no original, sendo esta a razão pela qual diferentes traduções deste controverso livro dão a textos completamente diferentes. Como disse Feng Yulan, é necessária a combinação de todas as traduções já feitas e de todas a que ainda não foram, para revelar a riqueza do Lao Tzu e dos analetos confucianos na sua forma original. Os chineses, tal como os indianos, acreditam na existência de uma realidade última que está subjacente e unifica a multiplicidade de coisas e acontecimentos que observamos. Existem as três formas: completo, tudo abarcante, o todo. Estas palavras são diferentes, mas a realidade nelas contidas é a mesma, refere-se a coisa única. Chamavam a esta realidade o Tao, que significa originariamente o caminho. É o caminho ou processo do universo, a ordem da natureza. Em tempos mais recentes, os confucionistas deram-lhe uma interpretação diferente. Falavam acerca do tal do homem ou do tal da sociedade humana e interpretavam-no como a forma correta de uma vida num sentido moral. No seu sentido cósmico, o tal é a realidade última e indefinível, e como tal é o equivalente hindu de Brahman e do Dharmakaya budista. No entanto, difere destes conceitos indianos pela sua qualidade intrinsecamente dinâmica, que do ponto de vista chinês é a essência do universo. O Tao é o processo cósmico no qual todas as coisas estão envolvidas. O mundo é tido como um fluir contínuo de mudanças. O budismo indiano, com a sua doutrina da mutabilidade, possuía uma visão bastante similar, usando-a, no entanto, como uma simples premissa básica da condição humana, prosseguindo assim na elaboração das suas consequências filosóficas. Os chineses, por outro lado, não só acreditavam que o fluir e a mudança eram as características essenciais da natureza, como também na existência de padrões constantes nestas mudanças, prontas a serem observadas por homens e mulheres. O sábio reconhece estes padrões e dirige a sua ação concordantemente. Desta forma, ele torna-se uno com o Tao, vivendo em harmonia com a natureza e tendo sucesso em tudo o que empreende. Nas palavras de Huainan Tzu, um filósofo do 2º século a.C., aquele que se conforma com o percurso do Tao, adotando os processos naturais do céu e da terra, acha fácil lidar com o mundo. Quais são, então, as características do caminho cósmico que devem ser reconhecidas pelos seres humanos? As características do Tao são a sua natureza cíclica e o seu movimento e mudanças incessantes. O retorno é o movimento do Tao, diz Lao Tzu, e progredir significa retroceder. A ideia envolvida é que todos os desenvolvimentos na natureza, aqueles do mundo físico e os das situações humanas, exibem características cíclicas oscilantes de expansão e contração. Esta ideia tinha sem dúvida a sua origem nos movimentos do Sol e da Lua e nas mudanças sazonais, sendo posteriormente tomadas como regras de vida.
Os chineses creem que sempre que uma situação se desenvolve até o seu extremo, está destinada a tornar-se no seu oposto. Esta crença básica fornece-lhes, em tempos de desgraça e crise, coragem e perseverança, e torna-os cautelosos e modestos em tempos de bonança e sucesso. O sábio diz, Lao Tzu, evita o excesso, a extravagância e a indulgência. Na perspectiva chinesa, é preferível possuir muito pouco a possuir em demasia, e é melhor não fazer certas coisas do que excedê-las, porque apesar de por este meio não ser possível alcançar muito longe, tem-se pelo menos a certeza que se segue na direção correta, tal como o homem que quer ir mais e mais longe em direção ao Oriente acaba por chegar ao Ocidente. Também aqueles que acumulam mais e mais dinheiro, por forma a aumentarem a sua riqueza, acabarão por ficar mais pobres. A moderna sociedade industrial, que tenta continuamente elevar o nível de vida, acaba por, de fato, fazer diminuir a qualidade de vida para todos os seus membros. É uma eloquente ilustração da antiga sabedoria chinesa. A noção de padrões cíclicos na dinâmica do Tao foi dada uma estrutura bem definida pela introdução dos polos opostos Yin e Yang. São eles que impõem os limites para os ciclos de mudança. O Yang, tendo atingido seu clímax, retrocede em favor do Yin. O Yin, tendo atingido seu clímax, retrocede em favor do Yang. Do ponto de vista chinês, todas as manifestações do Tao têm origem na relação dinâmica entre estas duas forças polares. Esta noção é muito antiga e foram muitas as gerações que manusearam o simbolismo contido no arquétipo do par Yin e Yang, até que se tornasse o conceito fundamental do pensamento chinês. O significado original das palavras Yin e Yang era o dois dos lados de uma montanha, o luminoso exposto ao sol e o sombrio, uma analogia que fornece um bom exemplo da relatividade dos dois conceitos. Aquilo que ora permite a escuridão, ora permite a luz, é o Tao. Desde os primeiros tempos que os dois arquétipos polares da natureza eram não só representados pelo claro e pelo escuro, como também pelo masculino e feminino, pela firmeza e pela indulgência, pelo que está em cima e pelo que está embaixo. O Yang, o poder forte, criativo e masculino, estava associado com o céu, enquanto que o Yin, o elemento sombrio, receptivo e feminino, era representado pela terra. O céu está em cima e cheio de movimento, e a terra, na velha perspectiva geocêntrica, está embaixo e em repouso, tornando-se assim o Yang num símbolo que representa o movimento e o Yin o repouso. No domínio do pensamento, o Yin é a mente complexa, intuitiva e feminina, sendo o Yang o intelecto claro, racional, masculino. O Yin é a contemplação silenciosa do sábio, o Yang, a ação criativa e forte do rei. O caráter dinâmico do Yin e do Yang é ilustrado pelo antigo símbolo chinês denominado Tai Chi Tu, ou diagrama do derradeiro final. O diagrama é um arranjo simétrico entre o escuro do Yin e a luminosidade do Yang, mas esta simetria não é estática. É uma simetria embebida num sentido de rotação, sugerindo, de uma forma intensa, um movimento cíclico contínuo. O Yang regressa ciclicamente ao seu início. O Yin
atinge o seu máximo e cede lugar ao Yang. Os 2 pontos no diagrama simbolizam a ideia de que, ao alcançarem o seu máximo, as 2 forças contêm já em si a semente do seu oposto. O par Yin e Yang é o grande leitmotiv que percorre a cultura chinesa, determinando todas as características da forma de vida tradicional. A vida, diz Chuang Tzu, é a mistura harmoniosa do Yin e do Yang. Sendo uma nação de agricultores, os chineses sempre estiveram familiarizados com os movimentos do Sol e da Lua e com as mudanças sazonais. Estas mudanças e o consequente ritmo de crescimento e morte na natureza orgânica eram, assim, tidos como uma das mais claras manifestações da relação entre o Yin e o Yang, entre o inverno escuro e frio e o verão quente e claro. A relação sazonal dos 2 opostos reflete-se também na comida que ingerimos, a qual contém também elementos de Yin e Yang. Uma dieta saudável consiste, para os chineses, num equilíbrio entre estes elementos, Yin e Yang. Também a medicina tradicional chinesa se baseia no equilíbrio de Yin e Yang no corpo humano, e qualquer doença é vista como um afastamento a esse equilíbrio. O corpo está dividido em partes Yin e Yang. Falando de uma forma global, o interior do corpo é Yang e a sua superfície Yin. No interior do corpo existe ainda órgãos Yin e Yang. O equilíbrio entre todas estas partes é mantido por um constante fluir de Qi, ou energia vital, ao longo de um sistema de meridianos, que contém os pontos de acupuntura. Cada órgão tem um meridiano a ele associado de tal forma que os meridianos Yang pertencem a órgãos Yin e vice-versa. Sempre que se interrompe o fluxo entre Yin e Yang, o corpo adoece, e esta doença cura-se através da implantação de agulhas nos pontos de acupuntura, o que provoca uma estimulação e restabelecimento do fluxo de Qi. A reciprocidade entre Yin e Yang, o par de opostos primordiais, surge assim como princípio que guia todos os movimentos do Tao. Mas os chineses não pararam aqui. Continuaram a estudar e a estabelecer várias combinações de Yin e Yang, que desenvolveram num sistema de arquétipos cósmicos. Este sistema encontra-se delineado no I Ching, ou Livro das Mudanças. O Livro das Mudanças é o principal dos 6 clássicos confucianos e deve ser considerado como a obra que se situa no centro do pensamento e da cultura chinesa. A autoridade estima que tem gozado na China durante milhares de anos é apenas comparável com as sagradas escrituras de outras culturas, como os Veda ou a Bíblia. O consagrado sinólogo Richard Wilhelm iniciou a introdução do I Ching com as seguintes palavras: o Livro das Mudanças, I Ching em chinês, é sem dúvida um dos livros mais importantes da literatura mundial. A sua origem retrocede à antiguidade mítica e tem ocupado a atenção dos mais eminentes acadêmicos chineses até os tempos presentes. Quase tudo o que é mais importante e significativo nos 3.000 anos de cultura e história chinesas teve a sua inspiração neste livro, ou então exerceu uma forte influência na interpretação deste texto. Assim, pode afirmar-se com segurança que esta sabedoria milenária foi empregue na construção do I Ching. O Livro das Mudanças é assim uma obra que tem crescido de uma forma orgânica ao longo de milhares de anos.
consistindo num grande número de camadas que se sobrepõem, originárias dos mais importantes períodos do pensamento chinês. O ponto de partida para o livro foi um conjunto de 64 figuras, os hexagramas, que se baseiam no simbolismo do Yin e Yang e que eram empregues como oráculos. Cada hexagrama é constituído por 6 linhas, que tanto podem ser descontínuas, Yin, como contínuas, Yang, sendo 64 as combinações possíveis em tal sistema. Estes hexagramas, que discutiremos com mais detalhe posteriormente, eram considerados como os arquétipos cósmicos que representam os padrões de Tao na natureza e nas situações humanas. A cada um deles foi atribuído um nome e um curto texto, denominado sentença, que indicava um rumo a seguir no padrão cósmico em questão. A imagem é um outro breve texto, acrescentado mais tarde, que apresenta o significado do hexagrama num curto número de linhas, geralmente com um sentido extremamente poético. Um terceiro texto interpreta cada uma das 6 linhas do hexagrama, numa linguagem carregada de imagens místicas que são, por vezes, difíceis de compreender. Estas 3 categorias de texto são os elementos básicos do livro empregues na adivinhação. Um elaborado ritual envolvendo 50 hastes de milefólio era usado por forma a determinar o hexagrama correspondente para a situação pessoal do inquiridor. O que se pretendia era tornar visível na forma do hexagrama o padrão cósmico do momento e, a partir do oráculo, estabelecer qual a ação apropriada a tomar. Nas mudanças existem imagens para revelar, existem julgamentos a interpretar. A boa e a má sorte são determinadas para decidir. O propósito da consulta do I Ching era, assim, não só conhecer o futuro, mas antes descobrir a disposição da situação presente, por forma a que a ação correta pudesse ser tomada. Essa atitude elevou o I Ching acima do nível da simples adivinhação, tornando-se num livro de sabedoria. O uso do I Ching como um livro de sabedoria é, de fato, mais importante que o seu uso como oráculo. Tem inspirado as mentes dominantes na China através dos tempos, destacando-se Lao Tzu, que retirou alguns dos seus mais profundos aforismos desta fonte. Confúcio estudou intensamente e a maioria dos comentários existentes no texto que formam a Ultima Iratum tem origem na escola. Estes comentários, as denominadas 10 asas, combinam a interpretação estrutural dos hexagramas com as explicações filosóficas. No âmago dos comentários de Confúcio, como no próprio I Ching, está o salientar dos aspectos dinâmicos de todos os fenômenos. A incessante transformação de todas as coisas é a principal mensagem do livro das mudanças. As mudanças são um livro, ao qual não se pode estar alheio. O seu tal está em permanente mudança, alteração, movimento sem repouso, fluindo através de 6 lugares vazios, elevando-se e afundando-se, sem leis definidas. Firmeza e docilidade transformam-se continuamente. Não podem ser restritas a uma regra. É apenas a mudança que aqui está presente.